Olá pessoal, terceiro dia, né? Terceira vez que nós nos encontramos. Hoje a palavra que nos diz é Gênesis capítulo 3, a desobediência do homem. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor, Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Vamos dar uma pausa aqui. Adão e Eva, desde o princípio, já sabia que tinham errado. Tanto é que eles se envergonharam um do outro, que olha que já é um marido e mulher, mas se envergonharam um do outro e puseram um avental de folhas para esconder-se um do outro, as suas partes íntimas. E segundo, eles sabiam que erraram também, porque quando Deus caminhava pelo jardim, eles se esconderam com medo, porque sabiam que haviam feito uma coisa errada. Eles tentaram se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Voltando. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão. Ele disse, onde tu estás? Tu acha que Deus não sabia onde ele estava? Lógico que sabia, só que perguntou para saber o que ele ia falar, qual seria a atitude dele. Deus sabe onde nós estamos, sabe o que nós vamos fazer, nós temos livre-arbítrio, mas nesse livre-arbítrio ele sabe o que a gente está fazendo, ele não sabe o que a gente vai fazer, porque o nosso futuro, quem destina somos nós. Mas a partir do momento que a gente destina o nosso futuro, ele sabe o que vai acontecer. São 3 caminhos, o reto dá um caminho, o esquerdo dá outro caminho e o direito dá outro caminho. Mas todos eles vão levar para um caminho. Então, quando você prosseguir por tal lugar, ele já sabe onde vai se originar. Ok? Mas nós temos o livre-arbítrio, para no meio do caminho a gente voltar. Ou pegar um atalho para a direita e seguir reto. Ok, pessoal? Mas um amigo me falou, é verdade, todos os atalhos demoram mais do que se você seguir em linha reta. Onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse, quem te contou que tu estás nu? Quem te contou que estavas nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse, a mulher, olha o primeiro erro de Adão também, depois, conversão com Jesus. Ele não se culpou, ele culpou a mulher. A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher errou? Sim. Mas Adão sabia que aquele fruto não era para comer. A mulher podia ter errado e só ela ter saído do jardim.
O Adão saiu porque ele errou também. Se eu sei que ele tem um veneno e minha mulher comer, eu vou comer junto? Não. Eu posso comer enganado, mas eu sabendo, e vamos supor, uns dizem que foi maçã. Aí de todo o jardim, só a maçã que ele não poderia comer. Então ele sabia que aquela maçã era a qual não poderia comer. Então ele errou nesse momento, quando ele comeu. Ela errou em oferecer, mas ele errou em aceitar e comer. Ele poderia ter rejeitado, não, não quero, acabou. Simples. Aí voltando. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou, eu comi. Aí a mulher também. Eu acredito que a mulher errou porque Deus não falou com ela. Ela foi girada depois que a árvore já estava no lugar. Então ela sabia o que poderia acontecer, mas ela não estava presente no momento da criação. Por isso que a serpente foi nela, porque sabia que ela estava frágil, sabia que era mais fácil enganar ela, o qual já foi gerada depois do jardim já pronto, do que o Adão, que ele deu nome a tudo, a todos, ok? Mas errou. Vamos lá. E o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá. Calma aí. Recapitulando. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Até aí tudo bem. E entre a tua semente e a sua semente. No caso, a semente da mulher, que é a filha de Eva, e as suas descendentes. E a semente da cobra, da serpente. Entendeu? Não é irmã com irmã. É a víbora, filha, e a filha de Eva. Ok? Para entendermos que estava meio estranho, mas deu para entender. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher mata a cobra com pancada. E a cobra, quando pega a mulher distraída, ela morde o calcanhar. A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com o sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: porque tu escondeste a voz de tua mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela. Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Até aí não tinha sofrimento. A planta praticamente dava sozinha, porque Jesus, quando fez as árvores, foi na beira do riacho, na beira do rio. Ela já se multiplicava por si mesmo. Adão não tinha trabalho com nada, só passeava pelo jardim e todo final de tarde ele conversava com Deus Criador. Olha que coisa maligna, não, perdoe-me. Que coisa mais linda, que coisa sublime. Imagina você não precisar trabalhar, você num jardim lindo, passeando com a tua esposa, todos os dias, sem precisar fazer nada, só colher o fruto e comer, e no entardecer ainda ter a presença do Senhor para conversar contigo sobre o seu dia. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Tu não
Calma aí. Porque tu escondestes, porque tu não, eu equivoquei, calma aí, vamos voltar. E a Adão ele disse, porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez veste de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Calma aí. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Quando ele fala nós, é como ele estivesse aí falando na criação. Então, a Santa Trindade está falando que eis que o homem se tornou como um de nós. Então, quando ele comeu a árvore da vida, nós tivemos... Não, deixa eu entender melhor. Não vou deduzir nada, não. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal, e agora para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Então, quando Adão comeu o fruto, a gente ficou igual a Deus, mas só no conhecimento do bem e do mal. Antigamente não tinha esse conhecimento, não foi de tudo, foi só do bem e do mal. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Se vocês tiverem outro entendimento, vocês me falem, porque quanto mais entendimentos, melhor, para poder a gente saber qual que está mais certo, qual se assemelha melhor. Curtam, comente e compartilhem. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã vai começar o capítulo 4, Caim e Abel.